Beleza. Beleza, pessoal, agora gravando. Esqueci um pouquinho de gravar, mas a gente não falou muita coisa, não. Vamos explicar aqui a diferença, né, entre o filamento molde e o filamento codificante, tá? Que foi uma pergunta que trouxeram aqui. Bom, diferença entre filamento molde e codificante, tá? A primeira coisa que é importante a gente saber é que quem vai ditar qual filamento é o molde e qual filamento é o codificante, tá? Vai ser onde é que está a informação gênica, né? Onde é que está exatamente ali a informação, tá? Colocada. E isso está relacionado à transcrição, tá? Somente à transcrição. Na hora de transcrever a fita de DNA, eu tenho duas fitas. Aqui está sendo representada uma fita do 3 para o 5' e a outra complementar com a polaridade inversa 5, 3 linhas. Então, eu tenho duas fitas, sempre complementares uma à outra, e a RNA polimerase, ao fazer a transcrição, ela faz de uma fita só, tá? Ela vai transcrever, sintetizar um RNA complementar a uma das fitas, uma só, não vai ser das duas, vai ser ou de uma ou da outra, tá? E aí a RNA polimerase, ela vai sempre transcrever, vai sempre usar de molde o filamento que a gente chama de filamento molde. E o filamento complementar ao molde, a gente vai chamar de codificante. Então, isso tem que estar colocado na cabeça. Por que ele é chamado de codificante, se quem codifica é o molde, né? O molde é que está trazendo a informação lá, que é RNA polimerase. Mas é porque quando você faz um RNA que vai ser complementar, se eu faço, por exemplo, esquece essa parte aqui, vamos ver aqui primeiro. Se eu faço a transcrição desse meu filamento molde, se eu faço uma molécula de RNA que é complementar ao meu filamento molde, eu vou chegar nessa molécula aqui, né, de RNA. Então, eu usei essa aqui de molde. A RNA polimerase chegou e usou essa aqui de molde. Onde tinha G, ela colocou C lá no RNA. Onde tinha A, ela botou U. C, G, G, C, e assim ela foi fazendo. E sintetizou um RNA mensageiro dessa região aqui do filamento, da região molde, tá? Dela. Onde ela vai começar, onde ela vai parar, quem vai determinar onde vai começar vai ser o promotor. Quem vai determinar aonde ela vai parar a transcrição vai ser o terminador. Isso a gente já viu. Essa sequência de RNA mensageiro que foi transcrita a partir desse filamento molde, observa aqui a codificante. É chamada de codificante porque ela vai ser idêntica à sequência do RNA mensageiro. Se ela é complementar ao filamento molde, ela é exatamente a sequência do RNA mensageiro, a não ser pela substituição de onde tem timina, vai ter uracilo, tá? Isso daí deu para entender, Isadora? Vai falando comigo, tá? Para eu ver até onde, qual é a questão maior que você tá de dúvida, tá? Que aí eu posso voltar. E aí, agora vem essa parte que é um pouco mais complexa, né, Isadora? Talvez seja isso que você tenha mais dúvida. Então, isso quer dizer que, às vezes, vai ser uma fita que vai estar sendo transcrita. Vamos dizer aqui, ó. Aqui, essa fita de cá, está sendo transcrito um gene, o gene 2. E o gene 3 também está sendo transcrito de uma região dessa fita. Mas o gene 1, ele está na outra, ó, o molde está na outra fita. E aí ele está sendo transcrito aqui nessa região, tá? O que vai determinar qual delas eu vou estar transcrevendo? Bom, aonde que está a informação genética? Isso vai depender, pode estar numa fita e pode estar na outra, pessoal, tá? Os vírus, eu vou dar uma informação que não é importante, mas eu acho que é legal a gente saber, né? A gente fala muito dos vírus, né? Os vírus têm um DNA, eles têm um genoma muito pequeno, muito curtinho, tá? Eles transpõem, é como se eles fizessem uma transposição de um em relação ao outro. Tem um transposto, tem leitura para lá e leitura para cá, que forma proteínas diferentes, virais, né? Uma forma de você tentar ali condensar
a informação genética. Olha que loucura. Isso não acontece muito com a gente, mas vai acontecer com organismos cada vez mais simples que você tem ali, né, DNAs menores, genomas menores, tá? Aqui nem tanto, nos eucariotos nem tanto, a gente tem um DNA bem grande, né? E aí aqui está sendo mostrado, ó, a região do gene 1, a região do gene 2 e a região do gene 3. E aqui, o que vai estar determinado é a informação genética. Agora, professora, como é que eu vou saber qual é qual? Bom, eu vou procurar entender, cadê, se esse gene é um gene que codifica uma proteína, bom, se eu sei a sequência da proteína, eu sei qual é a sequência, né, que eu vou ter que ter no meu RNA mensageiro, por exemplo, tá? Eu sei que vai ter que começar, se é um gene que gera uma proteína, mas não necessariamente, como a Elisa bem nos lembrou, se é um gene que gera uma proteína, eu vou ter que procurar o ATG. Vou ter que procurar o ATG, porque eu sei que no meu RNA mensageiro tem que ter AUG lá, como metionina iniciadora e tudo mais. E isso tem que estar no meu DNA. Não vai estar como AUG, né? Porque agora eu estou no DNA. Vai ter que estar como ATG na fita codificante. Porque se é igual ao RNA mensageiro, no RNA mensageiro fica AUG, na codificante vai ter ATG. Na molde, que é complementar, eu vou ter o complementar a ATG, que aí seria TAC, tá? Então, eu vou procurar isso daí e aí eu vou descobrir, pô, essa daqui que é a codificante, essa daqui que é a molde. Tem um exemplo aqui, tá, Isadora? E aqui, nesse caso, eu estou representando por coloração. As que são corzinha azul mais clara são as fitas, já não me lembro, são as codificantes, é a região codificante, que traz a informação aí idêntica à do RNA mensageiro. E as que são azul mais escuro são as moldes, tá? São as que são molde. Agora, se eu vou complementarizar, se eu vou sintetizar um RNA mensageiro usando essa fita ou essa, e eu sei que a minha RNA polimerase, assim como a minha DNA polimerase, só sintetiza do 5' para o 3', eu sei qual é o sentido que ela vai estar sintetizando, né? Esse meu RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro que está sendo sintetizado também vai ter que ser com polaridade inversa do molde, daquele que está complementarizando ele. Então, no meu gene 1, se eu tenho o meu molde, né, tá aqui nessa fita, que é 5' desse lado e 3' desse lado, se eu for sintetizar um RNA mensageiro aqui complementar a essa região, eu vou ter 5' desse lado e 3' desse lado. Então, qual é o sentido que a RNA polimerase vai estar sintetizando? Da direita para a esquerda, tá? E aí, essa sequência aqui que ela sintetizou é idêntica a essa sequência daqui de cima, que, pasmem, tem a mesma polaridade do RNA que está complementar a essa daqui. 5' na direita, 3' na esquerda. A única diferença entre essa sequência e essa daqui vai ser que eu vou ter aqui timinas e aqui eu vou ter uracilas, tá? E aí, para o outro lado, se eu estou sintetizando agora, usando como molde a outra fita, aí eu vou estar sintetizando para o outro sentido. Eu vou estar indo da esquerda para a direita, porque eu vou estar com essa ponta de cá 5', porque ela é oposta a essa, e essa ponta de cá 3', oposta a essa nossa fita daqui, que está sendo usada de molde. Então, eu vou estar sintetizando para cá, a RNA polimerase. Então, a RNA polimerase vai reconhecer o promotor nessa região aqui, ela vai se ligar nessa região e vai transcrever aqui também. Aqui, ela vai reconhecer o promotor que vai estar nessa região aqui, vai ligar e vai transcrever para cá. Deu para entender, Isadora? Ficou alguma dúvida? Posso continuar? Essas daqui, né? 5 e a 6. Tá, beleza. Em relação à questão 5, é glutâmico,
É glutâmico, GLU é glutâmico, eu sempre confundo. Glutamina é com N, é GLN. É o glutamato, GLU. Tá? Pode colocar só a sigla se quiser. Ácido glutâmico é que é GLU. Tá certo, Leonardo, é isso mesmo. Glutamina é GLN. Tá? Tá, agora a gente tem aqui a questão número 5 e número 6, que a Erika pediu pra gente ver, que é a questão que fala aí das regras de Chargaff, né? E aí ele fala lá que a composição de uma das fitas de dupla hélice de DNA é 30% e 24%, 30% de A e 24% de G, tá? E aí ele pergunta o que pode se dizer sobre os percentuais T e C para a mesma fita, tá? O que posso dizer sobre os percentuais T e C para a mesma fita? Então, eu desenhei aqui, botei as regras de Chargaff, tá? As regras de Chargaff são aplicadas, pessoal, é bom lembrar, em uma dupla fita, não em fita única de DNA. É só em dupla fita, porque na dupla fita é que a gente vai ter o pareamento, né? E aí, onde tiver A vai ter T, onde tiver C vai ter o G do outro lado, né? Então, por isso que segue essas regras, né? De A mais G igual a T mais C, né? O percentual. E a quantidade de A ser igual a de T e a quantidade de C ser igual a de G, por conta desse pareamento. Então, somente funcionam na dupla fita. Tá. E aí, aqui eu desenhei, que é mais fácil a gente observar. Então, a gente tem uma fita de DNA dupla, só que ele está dizendo o percentual para uma das fitas. Então, tem aqui, eu botei as fitas, botei na polaridade inversa, que é para a gente sempre lembrar disso. E temos aqui, para uma das fitas, a gente sabe que aqui tem 30% de A. Se tivessem 100 aminoácidos aqui teria 100 nucleotídeos aqui teriam 30 A, né? Não sabemos a quantidade de T, não sabemos a quantidade de G, sabemos que temos aí 24, né? 24% de guanina, de G. Aí ele está perguntando, em relação para a mesma fita, o que eu posso dizer sobre o T e o C? Eu não posso dizer que o T vai ser igual ao C. Desculpa, que o T vai ser igual ao A. Eu não posso dizer isso, por quê? Porque pode ter A aqui, quanto não vai estar relacionada a quantidade de A e a quantidade de T na mesma fita. Vai estar relacionada a quantidade de T na fita complementar, tá? Em relação ao A. Então, para a mesma fita, eu não consigo dizer exatamente quanto tem de T e quanto tem de C, desculpa. Mas eu sei que só pode ter A, T, C e G. Então, o A, T, o C e o G formam 100% numa determinada fita. Tanto na fita simples quanto na fita dupla, né? A gente vai ter 100% é A mais T mais C mais G. Se eu sei o A e se eu sei o G para essa fita simples, então eu consigo fazer aí, numa regrinha aqui, consigo fazer que o T mais C dá 46%. Eu sei a soma deles. Mas eu não sei dizer exatamente a concentração de cada um. Por isso que vem a pergunta do o que se pode dizer? Não se pode dizer exatamente a concentração de T e de C, mas que T mais C é 46%, é 46%. E aí, o que pode se dizer em relação ao percentual da fita complementar? Agora eu já posso dizer um pouco mais. A fita complementar, se eu tenho 30% de A aqui, eu vou ter 30% de T do outro lado, porque A pareia com T, né? Em relação a A, eu vou saber dizer? Não, porque eu não sei quanto tem de T. Em relação a G, também não vou saber dizer, porque eu não sei quanto é que tem de C do outro lado. Em relação a C, eu vou saber dizer que é 24%, porque o C vai parear com o G que está do outro lado, na outra fita. Então, eu consigo dizer quanto eu tenho de T, quanto eu tenho de C, né? Ele pergunta sobre os percentuais de A, T, C, G na fita complementar. Eu consigo dizer quanto tem de T, quanto tem de C. No máximo, eu vou conseguir dizer para essa fita quanto tem de A mais G, que é 46% também, tá? É isso, não dá para dizer mais do que isso. E a questão 6 já vem num gancho, né? O DNA, ele diz aqui, o DNA isolado de um vírus bacteriano contém 25% de A, 33% de T, 22% de C e 20% de G. Esses resultados são esperados pelas regras de Chargaff? É só fazer a regra que eu acabei de botar aqui, né? A mais G igual a T mais C. Não é. Então, isso aqui foi fácil de vocês chegarem à conclusão de que não é o resultado esperado pela regra de Chargaff.
tá? E como você poderia explicar esses valores? A primeira coisa é, Chargaff está certíssimo, tá? Não duvidem de Chargaff. Sempre que a gente tiver uma dupla fita de DNA, a gente vai ter as regras de Chargaff, tá? Então, aqui temos uma dupla fita. Onde tem A de um lado, do outro lado tem T. Onde tem C de um lado, tem G do outro lado, tá? Mas como é que a gente poderia explicar esses valores? Se a gente tem uma dupla fita, vai estar com esses valores. Ele falou que era uma dupla fita no enunciado? Ele falou que era uma fita simples também? Também não falou. Mas, se ele não disse que é dupla, pode ser que seja simples, né? Se o DNA tiver em fita simples, as regras de Chargaff não vão ser aplicáveis, como a gente acabou de ver aqui mesmo, né? Em relação, pensando numa fita única. Então, se ele tiver uma fita simples, não vai aplicar a regra de Chargaff, tá? Então, uma das formas de explicar esse valor é que estaria se tratando, assim, de uma fita, de um DNA de fita simples, tá? E aí ele falou que é de um vírus bacteriano, tá? E aí vocês me perguntam, mas professor, é o DNA isolado do vírus, é o genoma do vírus. Como assim? Tem genomas que não são fita dupla? Olha, todas as células, procariontes e eucariontes, têm o seu DNA, o seu genoma em fita dupla. Por isso a gente fala tanto do DNA em fita dupla, DNA em fita dupla. Eles vão sempre ocorrer em fita dupla, procariotos e eucariotos. Mas os vírus são diferentes, né? Que nem células são. Aquele questionamento de são ser vivos ou não são ser vivos e tal, não tem metabolismo, não tem célula. Mas então os vírus são diferentes das células, tá? A maioria dos seres vivos aí. Que eles podem ter genomas de DNA em fita simples, tá? Os vírus, eles podem ter genoma de RNA também, como é o caso do COVID. O COVID tem um genoma que não é de DNA, ele é de RNA. Só vírus também acontece isso somente com vírus. Nenhuma bactéria, nenhum procarioto, nenhum eucarioto vai usar RNA como material genético, como genoma. Mas os vírus, sim, podem usar tanto RNA, como podem também ter DNA, dupla fita, como podem ter DNA fita simples, tá? Então, isso também pode ser uma explicação. Se vocês só disserem na explicação que se trata de uma fita simples, suficiente. Não precisa dizer que, por exemplo, tem muitos vírus que têm fita simples, porque isso não foi uma coisa que a gente abordou aqui na nossa disciplina, tá? Mas só dando aí um exemplo, como eu falei, vírus, que realmente vírus tem essa possibilidade, tá? Deu? Pronto. Eu botei a 7 errada, pessoal, é porque tem vários EDs, aí eu me confundo. Me confundi. É essa daqui, né? Certo? Agora sim. Beleza. Vamos lá. Considere uma célula diploide 2N, tá? Então, eu tô falando, lembrando diploide e haploide, né? Quer dizer que eu tenho o quê? Um par homólogo, né? Então, eu tenho sempre um par de cromossomos, que não são idênticos, né? São parecidos entre si, podem ter alelos diferentes e tal, né? Então, eu tenho dois cromossomos de cada um, né? De cada tipo, assim como a gente. Sabe-se que no cromossomo 1, uma parte da sequência do gene que ocupa o locus 77, só a região, tá? Desse cromossomo, é como descrito na imagem a seguir. Então, nessa região lá do locus tem essa sequência aqui, tá? É uma dupla fita, né? Obviamente, e tudo mais. Qual a sequência de bases nesse mesmo locus, ou seja, nessa mesma região, na cromátide irmã? Tá? Então, tem que lembrar um pouquinho dos conceitos que eu passei para vocês, na primeira aula. Eu falei com vocês dos conceitos de cromátide irmã e de cromossomos homólogos. Se não, eu posso passar aqui agora. Então, relembrar o que é cromátide irmã e o que é cromossomo homólogo, tá? Alguém está com dúvida nisso? Sabe o que é diferenciar cromátide irmã de cromossomo homólogo? Relembra? Eu não sei. Tá bom. Vamos abrir aqui. Então, pessoal, relembrar o que é, né, quando a gente tem, né? Aqui eu tô falando de diploidia ainda, né? Haploide e diploide, isso vocês lembram? Haploide só vou ter um conjunto de cromossomos. No diploide eu vou ter dois conjuntos de cromossomos. Eu vou ter um par
de cada cromossomo. Aqui, por exemplo, no cariótipo humano, nós temos 23 pares de cromossomos. Nós temos 46 cromossomos. Ó, do cromossomo 1 a gente tem um par, do 2 também. Do par sexual, né? O último par vai ser o sexual, vão ser 22 pares autossômicos. E um par sexual, que pode ser um par de cromossomo X, e aí vai ser do sexo feminino. E um par, né, que seja um X e um Y, vai ser do sexo masculino, tá? Então, 46 cromossomos. Relembrando isso daqui, beleza? Beleza. Quando eu tenho o processo, né? Então, esse par, na verdade, esse par, né? Então, eu tenho meu cromossomo 1 aqui, todo condensadinho, e o meu cromossomo, o par dele, desse cromossomo 1. Quando eu falo par, eu estou falando de cromossomos, então, que são homólogos, tá? Então, esse par que a gente chama é um par de cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque eles são parecidos, mas não são idênticos entre eles, tá? Eles não são idênticos entre si. Como assim eles não são idênticos? Bom, neles vão estar dispostos os mesmos genes. Se é o gene para a cor do cabelo, vai estar nesse daqui e nesse daqui também. Mas um deles veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Então, relembrando que a sua mãe, né, a gente tem lá os nossos pares, quando gera os gametas, cada gameta vai carregar um conjunto, 23 cromossomos, o espermatozoide, e 23 cromossomos no óvulo. Quando fecunda, é que forma você lá, com metade dos seus cromossomos doados pelo seu pai e metade dos seus cromossomos doados pela sua mãe, tá? E aí, para a cor do cabelo, você tem lá um gene específico no seu cromossomo 1, mas no par que o seu pai doou, seu pai era louro e o alelo que veio ali é um alelo para cabelo louro. Mas o par da sua mãe, que ela te doou, ela não tem o cabelo louro, ela tem o cabelo ruivo, castanho, um outro alelo, um outro alelo que vai determinar para uma outra coloração, vamos dizer assim. E a união, o fato de você ter o alelo do seu pai e da sua mãe, isso aí vai depender de que característica a gente está falando, vai gerar qual vai ser a cor do seu cabelo. Se ela vai ser castanha, se vai ser médio castanho, qual vai ser. E as outras demais características também. Isso deu para entender e relembrar? Beleza. Conteúdo ensino médio. Aí, então, eu tenho esse par de cromossomos homólogos que não necessariamente são idênticos, porque um veio do pai, outro veio da mãe, mas tem dispostos os mesmos genes ali, né? Quando acontece a duplicação, então quando a célula quer se duplicar, ela vai fazer cópia do DNA e ela vai copiar todo o DNA, vai copiar os 2 cromossomos, todos eles, né? E aí, quando eu tenho a cópia, é que a gente chama de cromátide irmã, tá? Então, o par de homólogos é esse par que eu pego um do pai e um da mãe. São parecidos, mas não são iguais. Cromátide irmã é o que é idêntico um ao outro, tá? São idênticos um ao outro, porque são produtos de replicação, tá? E esse conteúdo é importante para a gente fazer essa questão. O número 7, por exemplo, é uma questão que pergunta o seguinte: considere uma célula diploide. Sabe-se que no cromossomo uma parte da sequência do gene que ocupa o locus 77? Bom, isso aqui é mais firula de questão de enunciado, né? Tá dizendo que um locus no cromossomo, enfim. Locus é simplesmente a região, né, em que aquele gene está posicionado naquele cromossomo, que eu disse que é o cromossomo 1, tá? É simplesmente uma posição, tá? E ela tem lá uma sequência que está descrita a seguir, na imagem aqui a seguir. Então, a gente tem aqui uma imagem e essa sequência, né, de DNA dupla fita. Então, vejam que é uma dupla fita com a sequência de bases com a polaridade inversa, 5,3, 3,5 e tal. E aí ele fala que qual seria a sequência de bases nesse locus na cromátide irmã. O que vocês entendem por cromátide irmã? Então, essa pergunta aqui era justamente, coloquei aqui amarelo, de entender o que é a cromátide irmã. A cromátide irmã, ela é produzida, né? Ela é sintetizada, né, na replicação. Então, a replicação de um determinado cromossomo vai gerar uma nova cromátide. E as cromátides, né, são irmãs.
Então, faz a replicação, gera aquele nosso cromossomo que tem aquela representação clássica de um X, né? Com o centrômero ali no meio unindo essas regiões, é porque ocorreu a replicação, tá? E as duas cromátides, tá? Que são separadas, né? Depois na divisão celular, são idênticas entre si, porque um é o produto de replicação da outra, tá? Na verdade, com a replicação semi-conservativa, teve uma molécula única de DNA em que cada fita foi usada como molde para produzir a outra. Então, elas são idênticas em sequência. Então, quando eu pergunto qual é a sequência de base na cromátide irmã, saibam que é idêntica. É exatamente essa sequência. Então, você pode responder com... Você não precisa escrever a sequência em si. Você pode falar, a sequência de base na cromátide irmã é exatamente a mesma. Porque a cromátide irmã é produto da replicação, tá? Não estou falando de cromossomos homólogos. Estou falando de cromátide irmã. Relembrem isso lá na primeira aula. Antes de eu iniciar, né, a primeira aula, quando eu falei de alguns conceitos importantes, né, para vocês, que é justamente esse conceito de cromátide irmã e diferenciar isso em relação a cromossomos homólogos. E aí segue perguntando, sabendo-se que existem vários alelos, aí agora é para justamente pegar com vocês em relação aos conceitos. O que é o alelo? O alelo é uma variação, tá, na sequência, uma variação de um determinado gene. Então, eu tenho um gene para uma determinada característica, mas eu posso ter vários alelos possíveis. Sequências que podem estar aí um pouco diferentes, gerando um pouco diferente aquela característica, né? Pode causar aí uma mudança aí fenotípica. Né? E os alelos são essas variações possíveis. Então, variações, pensa em variação na sequência, né? Mutações que aconteceram, né? E tornaram, né? Algumas variações, trouxeram algumas variações para essas sequências, tá? Então, ele diz que tem vários alelos possíveis para esse locus. Então, para essa região, pode ter vários alelos. E a diferença entre esses alelos se dá pela substituição de uma base. Então, o primeiro ponto é a substituição de uma base. Uma base. Onde cada uma das purinas são substituídas por pirimidinas, tá? Na fita a ser transcrita, que é a indicada pela seta. Então, eu indiquei aqui na seta, a fita de baixo é a fita que vai ser transcrita, que vai ser usada como molde e tal, e que essa mutação, essa substituição de base, ela acontece nessa fita que está a seta. Tá? E é uma substituição de uma purina sendo substituída por uma pirimidina, tá? E é a substituição de uma base só, tá? Então, seria possível saber a sequência de bases que ocupa nesse locus no cromossomo homólogo ao apresentado? Bom, se eu sei a sequência que está num cromossomo, no homólogo, eu tenho como saber? Não, na verdade, exatamente não. Só poderia saber se você falasse para mim que esse indivíduo é um homozigoto, que ele tem o mesmo alelo nos dois cromossomos homólogos, aí sim seria idêntico, seria o mesmo alelo. Mas eu não sei. Eu não sei exatamente qual foi esse alelo. Ele não dá nenhuma informação no enunciado que possa trazer essa informação do que está no homólogo. Eu sei o que está na cromátide irmã, porque veio da replicação, está idêntico. No homólogo, eu não sei o que tem. Se tem exatamente o mesmo alelo, se tem um alelo diferente. Então, você diz que não dá para saber a sequência de bases que está no cromossomo homólogo. Mas aí ele diz, apresente as opções. Então, as opções têm a ver com o que o enunciado trouxe, né? Dessa possibilidade que esses alelos se dão pela substituição de uma base. De uma base. Com as purinas sendo substituídas por pirimidinas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para apresentar essas opções? Tá? Olhar a fita onde ocorre essa substituição, que é a que está apontada pela seta, procurar as purinas. E onde é que estão as purinas? Estão aqui. Tá? T e C são pirimidinas, A e G são purinas. Então, a gente tem aqui duas purinas nessa sequência. Tá? Ele está só falando dessa sequência, né? A sequência é muito maior, mas está falando que é nesse trecho que acontece a mudança, tá? Então, a gente tem aqui duas purinas, adenina, de adenina, e o que a gente vai dar de opção para ele? A gente vai dar aqui essa adenina sendo substituída por uma pirimidina, tá? Purina sendo substituída por pirimidina. Então, o que pode acontecer? Você tem a substituição de uma base, tá? Acontecendo
purina por pirimidina. Então, você vai escrever a mesma sequência TC e ao invés de A, uma opção seria esse A sendo substituído por um C ou um T. Ele pode ser substituído por um C ou um T. Esquece o U, porque o U é por produto de algum dano, né, e tal. Em relação às bases que estão no DNA mesmo. Então, esse A sendo substituído por um T. Então, você pode escrever lá a opção. São algumas opções. Vamos lá. A questão número 11, tá, pessoal? É essa daqui, em que eu peço para vocês completarem, tá? Em relação ao que foi colocado aqui, né? Na verdade, isso aqui é para explicar, né? A gente tem o código genético, né, pessoal? A gente sabe que o código genético está lá montado, o códon tal, o GC, ele codifica para o aminoácido tal. Mas como é que se descobriu qual era cada um, né? Que aminoácido surgia de cada um desses? Como é que o ser humano descobriu o código genético? Como é que a gente desvendou esse código genético, tá? Foi a partir de sintetizar, né, sequências sintéticas de DNA, vamos dizer assim, por exemplo, se eu criar uma sequência de DNA aqui, de RNA no caso, né, de RNA, que seja só U, o que vai acontecer quando eu fizer a síntese, né, da proteína? Quando eu botar um ribossomo ali e for sintetizar esse RNA aí in vitro, né? Eu vou sintetizar, vou ter só a possibilidade de ter os nucleotídeos UUU. Então, vai ser sempre UUU. Então, vou chegar lá no meu primeiro, né, lá no código genético, o por exemplo, codifica para fenilalanina. Inclusive, foi o primeiro desvendado, tá? Foi esse, foi uma cadeia de RNA de poli-U que foi traduzida in vitro, tá? E chegou-se ali, e no final a gente tinha o quê? Uma proteína que era só fenilalanina, 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 fenilalanina. Então, ele só está dizendo dessa técnica que foi utilizada, né? E aí, depois disso, depois de mapear qual é o UU, qual é o GGG, qual é o CCC, qual é o AAA, foi se colocando cada vez mais, né? O C, depois fazendo aí, né? Essas moléculas sintéticas. Então, se eu faço uma molécula que for, né, UC, U e C, repetindo-se ao longo da molécula de RNA, eu vou ter uma cadeia que vai ser o quê? O CU, CUC, o CU, CUC, o CU, CUC, sempre, né? Então, eu vou ter dois códons possíveis, o CU e CUC, tá? E aí eu vou ter uma codificação relacionada àquilo ali. O CU vai codificar, né? O CU vai codificar serina e o CUC vai codificar leucina. Então, eu vou ter um polipeptídeo, né? Uma proteína sintetizada que vai ser uma repetição de serina, leucina, serina, leucina, serina, leucina, tá? Deu para entender? Aí eu peço para vocês fazerem isso para os demais. Alguém teve alguma dificuldade? Eu acho que a dificuldade talvez seja mais em você desenhar aqui. Então, se é o G repetindo-se, eu vou ter o quê? O G, U, G, U, G, U, e aí desenha lá. Quando você desenhar, você vai ver que vai ter dois possíveis códons, tá? O G, U e G, U, G, tá? E aí você vai fazer vai jogar isso no código genético, tá? Então, você vai jogar no código genético isso que foi desenhado, o UGU, GUG, né? E vai chegar no aminoácido e aí vai colocar qual é a proteína que foi obtida. Alguém aqui tem dúvida de como utilizar o código genético? Como chegar? Olha, a primeira base a gente vai olhar aqui, ó, onde está escrito primeira base. Então, se eu quero saber o UGU, primeira base, eu vou lá no U, tá nessa região aqui. G, a segunda base, então é G, então eu vou para esse quadradinho de cá, U e G, tá? E a terceira base sendo U de novo, né? Eu vou para terceira base é para esse lado, então eu vou para cá. Achei o meu UGU. Essa é só uma forma mais fácil, para facilitar você encontrar o seu códon que você quer encontrar. E aí seria cisteína, por exemplo.
Exatamente, Letícia. Você vai fazer, quando são repetições de 2 nucleotídeos, você vai ter aí 2 possibilidades de códons. E aí você vai ter um dipeptídeo, como está aqui. Aqui e aqui você vai ter isso também. Agora, o último, ele é um trinucleotídeo, né? E aí, se é uma repetição de UUC, 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 eu vou ter sempre o mesmo, tá? Então, se eu tenho UUC, eu vou ter a repetição do mesmo, tá? Porque vai ter que ser no mesmo quadro de leitura, tá? Então, iniciou a partir daqui o quadro de leitura, você vai ter um, né, de nucleotídeos, e aqui você vai ter um nucleotídeo só. Desculpa, você vai ter, na verdade, trinucleotídeos, aí vai ter um aminoácido só sendo gerado, uma mesma trinca, tá? Aí vocês têm que responder para os 3, tá? Para o UGAC e para o UC, tá? Alguém falou que perdeu por causa da internet? Conseguiu entender, o Thiago? A leucina. Essa leucina aqui que você está falando, Karina, a leucina aqui, ela é por conta, né? Porque a gente tem UCU, CUC, tá? A gente vai ter, no mesmo quadro de leitura, eu vou ter a leitura de 2 códons diferentes, o CU e CUC. A leucina, ela é CUC, por isso que ela está aqui, tá? Esse primeiro, ele tá feito, pessoal, só para ajudar vocês a montarem o próximo, tá? Beleza? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu botei para indicar só os polipeptídeos. Pode botar só os polipeptídeos. O GN dá esses polipeptídeos, dá esse polipeptídeo aqui. O ACN dá esse aqui e o outro dá esse aqui. Pode botar, não precisa botar a cadeia não, mas você vai precisar desenhar para você chegar na conclusão, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai para 14, tá? Foi a 14 e a 16 que vocês pediram. Podemos ir para essa então? Para essa número 14? Beleza, vamos lá. Essa daqui é bem legal. Essa é uma muito interessante, que eu gosto muito dessa questão, então enfatizo aqui, pode cair alguma coisa parecida na prova. Porque traz muito daquela base dos filamentos de DNA, da nossa complementaridade dos filamentos de DNA tem que estar em polaridade oposta, qual é o sentido de síntese da RNA polimerase e qual que ela vai sintetizar. É uma boa em relação à pergunta que a Isadora fez, né? Como é que eu vou identificar qual é o codificante, qual é o molde? É justamente o que está sendo perguntado aqui para você, sendo que eu dou para você qual é a sequência que você está procurando, né? Já dou mais ou menos informações dela para você procurar aqui, tá? Procurar nessa sequência que tem aqui. Então, eu dou uma molécula bifilamentar de DNA, com a sequência aqui mostrada, produz um polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho, tá? Então, eu tenho que achar uma informação genética que chega num polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho. Quer dizer que eu sempre começo com ATG. Eu sempre começo com ATG, que no RNA mensageiro é AUG, né? E eu vou ter que ter no final um stop codon. Então, a primeira coisa, quando eu frisei isso daqui, que é o importante da questão. E aí, quando eu chego nisso daqui, eu tenho que achar isso daqui, ó. É isso que vocês estão buscando, ó. Um AUG vai ter que estar no RNA mensageiro, né?
E aí eu vou ter mais um códon que vai codificar algum aminoácido, vou ter outro códon para codificar outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. E aí eu vou ter no final 5 aminoácidos, contando com a metionina, obviamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo códon tem que ser um stop códon. Tá? Vai ter que ser um stop códon. Quais são os stop códons? Joga lá no código genético, procura. É o UAA, UAG ou UGA. Os três identificam o final da cadeia. Então, eu tenho que procurar uma cadeia de 5 nucleotídeos, né? Sendo que, então, o primeiro é um AUG e o último é um stop. Tá? A partir disso, responda as seguintes questões. Depois que a gente encontrar essa sequência, a gente vai ter que responder qual filamento é o transcrito, se é o 1 ou o 2. Qual é o transcrito? Aqui eu estou perguntando qual que vai ser o molde, tá? Qual é o transcrito? Qual é o que a RNA polimerase vai pegar e vai transcrever? Qual que ela faz isso? No molde, tá? Então, estou perguntando qual é o molde, se é o 1 ou se é o 2, tá? Eu quero que vocês indiquem a polaridade das sequências, tá? Então, bota lá. Da sequência 1, a polaridade é 5 linhas aqui, 3 linhas aqui. Da 2 é qual, tá? Da esquerda para a direita. Então, diz da esquerda para a direita se é 5 linhas, 3 linhas, ou se é 3 linhas, 5 linhas, tá? Do filamento 1 e 2. E aí, depois a terceira, depois que a gente identificar tudo isso, a gente vai pegar e vai procurar o terceiro aminoácido. A gente vai achar qual vai ser o terceiro aminoácido e vai dizer quais são os anticódons possíveis que pareiam com esse códon, enfim. A gente vai procurar lá esse terceiro aminoácido que vai ajudar a responder essa última pergunta, tá? Como que a gente vai chegar nessa resposta aqui? Primeiro, eu vou ter que procurar essa sequência, né? Então, vamos procurar. Bom, se eu preciso arranjar um RNA mensageiro que seja AUG, códon, 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 eu vou, e aí depois esses códons de parada, o que eu tenho que procurar no DNA? Eu não vou ter que procurar uracila no DNA, né? Então, substituir uracila por timina, porque agora eu tenho que procurar no DNA a seguinte informação. ATG, blá, 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 TAA, ou TAG, ou TGA. É isso que eu estou procurando. Tá. Então, vamos procurar aqui, certo? Vamos procurar aqui. Vamos lá. ATG. Achei um ATG. Tá? Achei um ATG. Beleza. TAC é um códon de parada? Não. Então, aqui codifica um aminoácido qualquer. Beleza. Já tenho 2 aminoácidos. Próximo códon. TAG. TAG é códon de parada. Letícia falou, TAC é o start códon. TAC é o start códon pelo filamento molde, tá? Aqui eu estou procurando pelo codificante. Pode procurar pelo molde, tá, Letícia? Pode procurar pelo molde. Aqui seria pelo molde, tá? Aqui eu estou procurando pelo codificante, só porque eu optei dessa forma, tá? Vou continuar procurando pelo codificante, porque aqui está escritinho assim, certinho já, para achar os nossos stop códons também. Você teria que procurar o TAC de início e teria que procurar um stop, o complementar a esses daqui, tá? Beleza, então vamos continuar procurando pelo codificante, vamos procurar ATG de novo. Achei outro ATG aqui, metionina, ATC, não codifica nenhum códon de parada, tranquilo. ATT também não codifica nenhum códon de parada, tranquilo. 3 aminoácidos. 4 aminoácidos. Beleza, TCA. 5 aminoácidos. CGG, quinto aminoácido. AAT, sexto aminoácido. TTC, sétimo aminoácido. Só aqui é que tem um códon de parada TAG. E aí, a minha parada seria aqui. Então, eu teria aqui um polipeptídeo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. É esse que a gente está procurando? Também não, a gente está procurando um de 5 aminoácidos. E aí, a pergunta é a seguinte. A gente está lendo da esquerda para a direita, né? Alguém tentou ler da direita para a esquerda?
Não? Então vamos tentar ler da direita para a esquerda? Vamos aqui, ó. Vou ler da direita para a esquerda, ó. ATG. Achei um ATG. Próximo códon. TAC. Ai, é algum aminoácido, não é stop códon. GAT, também é algum aminoácido, não é stop códon. Terceiro aminoácido. CTT, quarto aminoácido, também não é stop códon. E TAA. TAA é parada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aminoácidos. É 5. Droga. Parte para de baixo. Vamos para de baixo. TAC, ATG. Achei um ATG. ATG. Olha, eu ainda botei separadinho, bonitinho, tá? Que se fosse todo mundo junto, ia ser mais difícil de vocês lerem. ATG. Achei um ATG. Show. CTA não é stop códon. GAA não é stop códon. ATT não é stop códon. CCG não é stop códon. TGA, stop códon. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos e o stop códon. Achamos? Achamos. Essa era a primeira tarefa do exercício, tá? Achei a sequência. Letícia, no seu raciocínio, você estava procurando molde. Você estava procurando TAC, tá? Então, você ia procurar TAC. Você ia ver aqui, ó, ia tentar, ia ver que não ia chegar lá. Se você chegasse nesse TAC aqui, aí você ia achar, porque aí você ia achar TAC, GAT, CTT, TAA, GGC, e quando chegasse no ACT, você ia parar e você ia achar que aqui é o seu molde e aqui é o seu codificante. No filamento 2, a Letícia achou no filamento 2, procurando molde, aqui TAC, né? Por aqui que você achou, né, Letícia? Então não tem 5, tem 7, né? Aminoácidos. Que? Não, não faz diferença se repetir. Você tem que procurar alguma informação que comece com uma metionina e termine com um códon de parada. O sexto códon tem que ser um códon de parada, obrigatoriamente, para poder ter 5 aminoácidos. Se você usou esse aqui, então, TAC, né? Foi isso? Como molde. Isso. Aí é a mesma coisa do que a gente procurou aqui em cima pela codificante, tá? TAC, metionina. Aminoácido, 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 aminoácido e códon de parada. Tá? Você teria que estar procurando o TAC, mas você tem que achar o parada. O parada é TAA, TAG, TGA no codificante. No molde é o complementar. É ATT, né? É ATC, e é justamente o que tem aqui, ATC. Só que no sétimo não, no oitavo códon. Então, essa que você achou aqui não tem 5 aminoácidos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Deu para entender, Letícia, por que não é essa sequência? Justamente. Vocês podem procurar, como a Letícia procurou, pelo molde, pela fita molde, procurando TAC, o TAC, com os complementares lá do stop. Ou vocês podem procurar pela codificante, como eu fiz aqui, que eu procurei procurando ATG e os stops TAA, TAG, TGA. Tá? E assim que a gente encontrou aqui o nosso ATG, eu pensei que era o que estaria entre os aminoácidos de parada. Mas aí tem 6, né? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí.
Tem 6 aminoácidos entre o início e o final. Mas assim, e quando eu falar de 5 aminoácidos, a metionina é aminoácido também, tá? Conta sempre a metionina. O stop não conta como aminoácido, porque ele não codifica nenhum aminoácido, tá? Então sempre conta a metionina como aminoácido e o stop códon não conta como aminoácido, conta como códon de parada, tá? Beleza. Então, pessoal, agora a gente achou o ATG, achamos os nossos aminoácidos e o nosso códon de parada. Agora a gente sabe até quais aminoácidos são, tá? Beleza. Agora, lembrando, qual é a molde, qual é a codificante? Qual é a molde, qual é a codificante? Qual é a molde, qual é a codificante? Aqui tem a informação ATG, TAA. Aqui tem a informação idêntica à do RNA mensageiro, só trocando uracilas por timinas, é a fita codificante, né? Então, essa fita aqui, ela é a codificante. Claramente, então, qual é que vai ser usada como molde para produzir o RNA mensageiro? Vai ser a outra. Então, facilmente cheguei à conclusão de que a 2 é a codificante e a 1 é a molde, tá? E aí, cheguei agora eu vou ter que dizer qual é o sentido de síntese, blá, blá, blá. E agora, como é que chega no sentido de síntese? Qual é a polaridade do RNA mensageiro? É ele que vai dar a resposta. Eu falei para vocês na última aula. A polaridade do RNA mensageiro, ele é lido sempre pelo ribossomo lá, né? O ribossomo, ele começa a ler de que lado até que lado, né? O RNA mensageiro tem polaridade, tem 5 linhas e tem 3 linhas. O ribossomo começa a ler por que ponta? Pela ponta 5 ou pela ponta 3 linha? Uma coisa fácil de lembrar é lembrar do RNA mensageiro. Em procariotos e eucariotos, o sentido de leitura vai ser o mesmo, tá? Mas lembrar que nos eucariotos, lembra que no processamento do RNA, a gente tem o capeamento na ponta 5 linha? O capeamento ocorre na ponta 5 linha, na ponta 3 linha tem a adição lá, no processamento do RNA, tem a adição da cauda poli-A. E o ribossomo, nos eucariotos, justamente ele inicia a tradução pelo reconhecimento do CAP. Ele reconhece o CAP, liga, depois ele varre o RNA mensageiro até achar o primeiro ATG de iniciação. Então, ó, já indiquei aqui, se ele começa pelo CAP, que é no 5 linha, e vem varrendo, ele vai do 5 para o 3, tá? Então, se ele vem varrendo, ele vai do 5 para o 3. Então, isso quer dizer que, né, o RNA mensageiro ele é sintetizado do 5 para o 3 e é lido pelos cromossomos do 5 para o 3, tá? Só coloquei aqui. Lembra do CAP em eucariotos. Então, o nosso RNA mensageiro, que é A, U, G, blá, 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 até o stop códon, ele é 5 na ponta onde tem o iniciação e 3 linhas. Então, é só chegar à conclusão de como é que é a polaridade do RNA mensageiro, porque vai ser idêntica à polaridade da fita que é igual a ele em sequência, né? Qual é a fita que é igual a ele em sequência? A fita codificante. Então, a nossa fita codificante, que tem a informação ATG, blá, 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 stop códon, ela é 5 para o 3. Então, ela é 5 em que ponta? Ela é 5 aqui no ATG. Se o ATG está virado para lá, quer dizer que o meu 5' está aqui. Se o meu ATG de início fosse esse daqui, o meu 5' estaria aqui. Então, a minha fita codificante ela é 5' na ponta direita e 3 linhas na esquerda, nesse caso aqui. Porque a minha informação está aqui, ó. Meu ATG está aqui. Quer dizer que o RNA mensageiro, quando for sintetizado usando como molde essa daqui, ó, essa daqui a polaridade vai ser inversa. Então, aqui eu tenho 5 linhas, 3 linhas. Isso quer dizer que a minha RNA polimerase vai reconhecer essa região, vai começar a transcrever aqui, né, o meu RNA mensageiro e ela vai para esse sentido de cá. Ela vai ler daqui para cá, essa molde, e sintetizar um RNA mensageiro do 5
para o 3' tá? Um RNA mensageiro que vai ter 5' 3', que vai ser lido justamente, ó o ATG que vai ser, né, o TAC, né? Agora vai vir um A, um T, um T e um G que vai estar, desculpa, uracila, né? Vai ter um A, um U e um G, né? Vai estar sendo transcrito, sintetizado esse RNA mensageiro aqui, do 5' para o 3', tá? Por isso que a polaridade da codificante é sempre igual à polaridade do RNA mensageiro, tá? Porque a informação vai estar da mesma forma lida. Então, nesse caso aqui, vai estar sendo lida da direita para a esquerda, do 5 para o 3'. Deu para entender? Chegar a essa conclusão? É esse que é a pergunta aqui. Então, no nosso filamento 1, eu vou ter uma polaridade da esquerda para a direita, só por convenção, vamos lá, da esquerda para a direita, 5 para o 3', e a minha codificante, que é a 2, vai ter 3' para o 5'. Ou seja, a resposta de qual é a polaridade não é a mesma, dependendo de onde é que está essa sequência. Se a minha sequência tivesse aqui, se ela não fosse essa para cá, se a minha sequência estivesse aqui, eu teria que pensar nisso tudo de novo. Não, peraí. Então, se a sequência está aqui, é 5 para o 3 daqui para cá, e aí o molde vai ser esse aqui. Repensa. Repensa para você chegar a que conclusão. Qual é a codificante, qual é a molde, vai depender de onde é que está essa sequência. Se ela está numa fita, se ela está na outra, a sequência codificante, se ela está da direita para a esquerda, se ela está da esquerda para a direita. E aí sim, você vai chegar à conclusão daqui. Isso é para essa questão. Deu para entender? Ou repito? Vamos lá. Acho que sim. Adoro o acho. A gente nunca tem muita certeza, né? Mas vamos lá, assistam de novo, vão me perguntando, eu posso fazer outros vídeos depois, tá? Bolem qual é a dúvida. Bolem qual é a dúvida, que aí eu respondo, tá? Aqui nesse caso a gente achou, porque a gente tinha que achar um polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho. Achamos lendo aqui da direita para a esquerda, tá? E assim achamos se o ATG tá daqui para lá, se a leitura do ribossomo é daqui para lá também, então o 5' está desse lado de cá. Por isso, então se o 5' está desse lado de cá, o 3 está do outro lado e a outra fita está na polaridade inversa, sempre. Então, achou a polaridade de uma, vai para a outra. Agora a letra C, Camille. Tá. Vamos lá. Eu pergunto em relação ao terceiro aminoácido. Qual é o terceiro aminoácido? 1, 2, 3. GAA. Que aminoácido é o GAA? Desculpa, gente, eu não botei aqui. GAA. GAA. Isso aqui. Glutamina. Né? Não, glutâmico. Desculpa. Glutamina é GLN. Glutâmico. Né? Então, eu achei qual é o códon que gera o glutâmico, GAA. Mas não é só o GAA que gera o glutâmico, tá? Tem o GAA e tem o GAG, tá? Tem dois códons, nosso código genético é redundante, degenerado, e por isso, então, tem mais de um códon para os aminoácidos e para o glutâmico temos dois, o GAA e o GAG, tá? E aí eu pergunto, quais os dois anticódons possíveis que pareiam com o códon que sintetiza o terceiro aminoácido, tá? Ai, meu Deus. Então, o que é o anticódon? O anticódon é a sequência complementar ao códon, que está lá no RNA transportador, tá? Está no RNA transportador. Então, se o códon é GAA, né? Se o códon é GAA, faz a complementarização, CTT, tá? Então, no transportador, né? No nosso RNA transportador, a gente vai ter um CTT, tá? Mas a gente tem dois anticódons possíveis. Desculpa.
Desculpa, Letícia. CUU, tá? CUU, total. Falei de T no RNA transportador. RNA transportador é RNA, não tem timina, é uracila. Exatamente. Então, se é GAA, é CUU, que vai complementarizar com o GAA. Mas existem 2 anticódons possíveis, porque o glutâmico é codificado por GAA e GAG, tá? Então, seria CUU ou CUC, tá? Só complementarizar usando uracila, porque é RNA. Anticódon está no RNA transportador. Então, é RNA, bota uracila. Beleza? Bom, a última questão que vocês pediram é essa, não é? Ouvi errado. Desculpa, pessoal. Eu vi errado. 16 não é essa. Viu? Vi errado. Não é essa mesmo. Existe alguma possibilidade de erro durante o processo de tradução? Qual é a etapa crítica para que esse processo ocorra corretamente? Qual é o mecanismo apresentado para minimizar esses erros? Me desculpa, pessoal. Para minimizar esses erros. E aí, justamente é esse slide aqui da última aula. Vou explicar para vocês. Eu não estava ao vivo, então talvez vocês tenham dúvidas. Bom, eu falei sobre o RNA transportador. O RNA transportador, ele carrega, né, o seu aminoácido cognato, né? Então, ele é o cara que vai carregar, que vai transportar os aminoácidos lá para a síntese das proteínas. Quando ele está carregando um aminoácido, né, a gente chama ele de aminoácido tRNA. Senão, sozinho, ele é só um tRNA, tá? Então, aqui temos o RNA mensageiro, ele é uma fita única, que fica lá complementarizada com a sua estrutura aí tridimensional. Na ponta 3' dele é que vai ser adicionado, vai ser aí feita uma ligação entre ele e o aminoácido cognato, correlacionado, obviamente, com que anticódon ele está carregando na sua alcinha lá. E, obviamente, então, correlacionando com o códon que vai estar no RNA mensageiro. Beleza, então falamos aqui do anticódon. E aí, pensa bem, né? Qual é a etapa crítica do processo de tradução, de uma maneira geral? Tem várias etapas que vão ser críticas, com certeza. Mas aqui eu apontei para vocês em aula, então sempre preste atenção na aula, no que eu falei em aula, tá? Eu vou sempre dar correlacionando questões com as aulas, para não ficar também um pouco confuso para vocês. Mas, se vocês me convencerem com alguma outra resposta, eu sou convencida, tá? Se não tiver nenhum erro de conceito, se fizer sentido, se não tiver esquecido de nenhuma coisa muito importante, também sempre possível. Mas nesse caso aqui, eu quis trazer uma etapa crítica que eu falei em aula, que era a etapa justamente de a ligação entre o RNA transportador e o aminoácido cognato tem que ser certa. Porque se for errada, porque se eu ligar um aminoácido que está lá com o anticódon para o códon A1G, que é de metionina, e eu não ligar uma metionina nesse querido RNA aí de iniciação, se eu botar um outro aminoácido, eu vou inserir isso errado na cadeia, né? Eu vou inserir isso errado na cadeia e isso vai ser crítico para transporte das proteínas, tá? Então, a etapa crítica é justamente sintetizar o aminoácido tRNA, que é o quê? Ligar o tRNA com o aminoácido cognato, tá? E quais são, o que a célula apresenta de mecanismo para evitar que ocorra um erro nessa etapa que é crítica? A primeira coisa que a gente tem é o quê? O fato de existir as aminoácido tRNA sintetases vão ser as enzimas responsáveis por fazer essa ligação tão importante, que não pode ser feita errada. Eu não posso ligar um tRNA errado com o seu aminoácido errado. Quem vai fazer isso é a aminoácido tRNA sintetase, essa enzima que sintetiza o aminoácido tRNA. E aí, o que a célula faz? Ela tem uma
enzima dessa para cada aminoácido, para não rolar confusão. Cada enzima vai estar responsável por um aminoácido. Então, a aminoácido tRNA sintetase específica para a alanina só vai ligar a alanina no tRNA certo. Então, já não vai ter muito erro, que ela já não vai pegar um outro aminoácido qualquer diferente. Ela vai ligar só a alanina e vai tentar ligar isso, obviamente, com um tRNA específico, que vai ter um pareamento específico dentro dela. Então, a primeira estratégia da célula é ter 20 aminoácido tRNA sintetases, uma para cada aminoácido, tá? Além disso, a etapa de síntese, como eu falei, ela é crítica. Tem uma possibilidade de erro, tá? Ainda de errar. A aminoácido tRNA sintetase ainda pode errar e acabar adicionando, se ela é específica para a alanina, ela pegou lá a alanina, mas ligou no tRNA errado. Ela ainda tem a capacidade de realizar uma hidrólise dessa ligação, remover, quebrar essa ligação e revisar essa ligação. Então, uma ligação feita errada, ela ainda tem a possibilidade de reparar que essa ligação está errada e quebrar essa ligação. Então, essa ligação ela não é irreversível. Ela pode ser revertida pela própria aminoácido tRNA sintetase, tá? Então, ela faz uma revisão. Assim como a DNA polimerase não faz uma revisão, ela também tem essa possibilidade de fazer essa revisão. Então, tem essas duas técnicas possíveis, esses dois mecanismos aí possíveis para evitar que você tenha a ligação errada do aminoácido com o RNA transportador. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Além dessa, pessoal, os sobreviventes. Repetir a parte do aminoácido. Qual aminoácido que ela vai estar trabalhando, né? Então, eu tenho que ligar o RNA transportador no aminoácido certo, né, Camille? Essa parte você consegue compreender em relação ao código genético, né? Cada códon vai lá, vai codificar para um aminoácido, né? Mais de um códon para o mesmo, mas, né, a gente vai ter que fazer essa ligação entre o RNA transportador e o aminoácido. Eu vou ter 20 enzimas diferentes, 20 aminoácido tRNA sintetases diferentes. Elas vão ser diferentes entre elas, 20. Cada uma vai ficar responsável por um aminoácido. Então, vai ter uma específica para metionina. Então, ela só vai ligar a metionina em tRNA que tenha A ou G, porque a metionina não tem degeneração, né? A metionina é uma que só tem um códon que codifica a metionina. Então, a aminoácido tRNA sintetase específica para metionina, ela só pega a metionina e o AUG e faz ligação. AUG não, né? O tRNA que tem o anticódon, que não é AUG, que é o complementar, né? É o UAC. Então, ela vai fazer sempre essa ligação. Eu vou ter uma outra enzima para a alanina. Tá? A alanina já tem degeneração. Ela vai ligar a alanina com os possíveis tRNAs que tem os anticódons para a alanina, tá? E fazer essa ligação. E aí, isso é um mecanismo que a célula tem para não errar. Ter 20 dessas enzimas, 20 aminoácido tRNA sintetases, uma para cada aminoácido. A outra é realizar a possibilidade de, quando fazer a ligação, então veja aqui, uma aminoácido tRNA sintetase, ela se liga ao aminoácido, aqui uma alanina, e no tRNA. E aí ela faz a ligação do C-terminal com o 3' OH do RNA transportador, ela faz essa ligação aqui. Mas ela ainda pode, se foi feita errada a ligação, se ao invés de ligar a alanina no CGU, ela ligou em um outro aminoácido, um outro tRNA que não tem esse anticódon para a alanina, ela ainda pode quebrar essa ligação, revisar essa ligação. Era isso que era a dúvida, Camille? Não sei se eu consegui te responder. Exatamente, se você especificar melhor a dúvida, eu consigo ajudar mais.
Vamos lá. Só para ajeitar a gravação para esse slide aqui. Então, a composição de uma das fitas, né, vai ser 30% A e 24% de G, tá? Mas eu tenho uma dupla fita. Eu quero saber sobre os percentuais T e C para a mesma fita e o que se pode dizer dos percentuais para a fita complementar. O que a gente sabe, a gente coloca aqui do lado, que A mais G é igual a T mais C, e A é igual a T, e C é igual a G, tá? Desculpa. Na fita simples e na fita dupla, eu vou ter que, aqui só na dupla fita, né? Aqui na fita simples e na fita dupla, eu vou ter que A mais T mais C mais G é 100%. Então, se eu vou somar todos e vai dar 100%, então eu vou conseguir diminuir. É isso que o Matheus está falando aqui, que ele é ruim de matemática. Então, se A mais G, né, se eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de G, e eu sei que todos eles somados dá 100%, na mesma fita, eu consigo chegar no valor de T mais C, né? Isso vocês vão conseguir chegar. É só fazer o 100%, reduzir, e aí vocês vão ter o valor de T mais C, na mesma fita. Agora, como é que eu sei o valor separado de T e de C? Eu tenho como saber? Vocês acham que dá para saber quanto tem de T e quanto tem de C? Não dá para saber. Por quê? Ele não disse nem quanto de T e nem quanto de C. E ele não disse quanto da outra fita. Se ele tivesse falado que na outra fita eu tenho, sei lá, 20% de A, na outra fita, eu conseguiria chegar à conclusão do T. Mas aí não deu. Tá? Então, para a mesma fita, eu consigo dizer T mais C, mas não consigo dizer separado. Para outra fita, o que eu consigo dizer na outra fita? Lembra aqui da Chargaff. Quando é uma dupla, o A é sempre igual ao T na outra fita, né? O valor de A é sempre igual ao valor de T, né? O valor de G aqui vai ser igual ao valor de A aqui. Desculpa, igual ao valor de C aqui. Então, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Quanto tem de T? Eu chego à conclusão de quanto eu tenho de A especificamente? Não, porque eu não sei quanto tem de T aqui. C e G, não consigo dizer especificamente. E o C eu consigo, porque é complementar aqui, tá? Agora, eu consigo dizer quanto que é A mais G? A mais G é igual a T mais C. Então, eu consigo dizer quanto que é o A mais G, que ele vai ser igual ao T mais C. Tá? Ou pode fazer pelo 100%, você vai chegar à mesma conclusão. Beleza? Só dá o que realmente dá para ser dito. É isso, pessoal.